Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Blitz Cultural. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, o artista plástico Kaique Polizelli. Gente, ele tem uma obra magnífica, ele faz quadros, obras espetaculares. Vocês vão conhecer um pouco mais desse artista aqui brasileiro. Olá, Kaique, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu estou ansioso, já tinha acompanhado algumas entrevistas suas, então, assim, estou, assim, honrado em participar aqui do BRT Channel. Opa, o prazer é todo nosso, rapaz. A ideia do programa justamente é essa, é procurar artistas dos quatro cantos do Brasil, divulgar a arte que é tão pouco difundida ou tão pouco conhecida e muitas vezes é pouco até valorizada. E a ideia é essa, vamos bater um papo, conversar um pouco de arte e que o pessoal vai adorar essa nossa conversa. Então, Kaique, começa primeiro me falando de onde surgiu o Kaique, onde ele nasceu, onde mora, tem filhos, é casado, quem é o Kaique? Claro, meu nome é Kaique Polizelli, tenho apenas 24 anos, trabalho hoje apenas como pintor. Sou de São Paulo, capital, sempre morei aqui, trabalho, meu estúdio também aqui na Zona Leste de São Paulo, e trabalho como pintor desde os 20 anos. Assim, foi uma transição bem brusca, porque eu sou formado em TI, na verdade, sou formado em tecnologia de banco de dados. Totalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sério, completamente. A vida é assim, né? A gente tem que aprender a lidar com essas novas mudanças, assim, a gente tem que seguir o vento, como a gente pode dizer. Foi enquanto eu trabalhava com TI, fazia faculdade, eu sempre gostei de arte, sempre fui envolvido com isso, e aí não estava muito feliz com o que eu estava fazendo, e minha namorada me falava para procurar um curso, algo relacionado. Foi então que eu conheci o Bruno Passos. Ele é um pintor brasileiro, assim, pelo menos para mim, talvez o melhor, hoje atuando aqui no Brasil. E acabei conhecendo ele, fui convidado para trabalhar como aprendiz. Então, de manhã eu trabalhava e à noite eu ia trabalhar no estúdio dele. Então, assim, diferente dessa proposta de aluno-professor, é algo bem antigo mesmo, como aprendiz. Então, eu esticava a tela para ele, pausava, passava, preparava as suas telas, transferia desenho, e em troca ele me ensinava. Então, assim, era realmente um trabalho. Conforme eu fui cada vez mais me envolvendo, eu fui notando que era exatamente isso que eu queria, até eu largar completamente o emprego, todo relacionado, e me dedicar somente a isso desde então. Rapaz, e é interessante, eu conversei com um outro artista plástico em uma outra entrevista, ele também contou da mesma forma, parecia também que foi aprender com um outro pintor, e legal. E a gente vê isso no decorrer da história, o Leonardo da Vinci teve o seu mestre, o Van Gogh, e é muito bacana isso, rapaz. Agora, o Bruno Passos, ele também é escultor. Tu pretende se aventurar também por esse caminho? Olha, não. Eu adoro escultura, eu tenho interesse até comprar uns materiais para testar, mas simplesmente para complementar a pintura. Então, assim, eu acho a escultura uma ótima forma de estudar anatomia, de estudar volume, densidade, solidez, mas, assim, totalmente destinado para complementar na pintura. Eu prefiro deixar, assim, para escultores mesmo. Eu acho que a questão do 2D, para mim, é o essencial, assim, é tudo que eu preciso. Acredito que os pintores acabam se aventurando em outras formas assim de materiais para se expressar. Às vezes eu sinto que para alguns pintores não basta a tela. Então, para mim mesmo, eu trabalho também com carvão e com pastel. Acho que são dois meios de se expressar mais rápidos, assim, que eu tenho mais interesse. Mas na escultura, eu acho que não tenho tanto interesse no momento. Talvez mude, né? Se eu virei pintor do nada, porque eu não posso virar escultor. Mas no momento não é exatamente o que eu vejo. É mesmo porque você ainda é tão novo e você tem 24 anos agora, é isso? Você está com 24 anos. Isso, 24 você falou que anos começou agora. com 20, é muito pouco, suas obras são espetaculares. Isso. Mas você, quando era moleque, você já rabiscava alguma coisa ou você assim, bateu o espírito do artista e falou, a partir de hoje eu vou pintar? Porque isso é quase inacreditável. Porque quem tem uma história da arte já é pequenininho, já pinta, rabisca, vai desde novo, tem alguém que incentivou tal. E você mudar assim de TI, a partir de hoje você é artista. Como que foi essa transformação? Já tinha algo antes ou foi algo assim, decidi agora? Eu desenhava um pouco. Dizer assim que eu era zerado seria equivocado. Sim, eu desenhava um pouco e foi a partir disso que eu conheci o Bruno pelo Instagram. Ele acabou curtindo um desenho que eu postei
eventualmente acabou tendo esse contato. Mas eu acredito que ainda tenha mais a ver com algo brusco, assim. Eu acredito que antes era uma pessoa que desenhava por hobby, assim, por gostar, e acabou depois se realmente transformando num cara que trabalha com isso. Acho que foi uma mudança ainda brusca. O que eu sabia era muito pouco comparado ao que eu preciso saber, sabe? Não que eu tenha alcançado esse conhecimento ainda, falta muito, mas eu acho que é o mínimo, assim, realmente as pessoas que eu dou aula, assim, eventualmente, sabem muito mais do que eu sabia antes. Acredito que se trata totalmente sobre o aprendizado que eu tive como aprendiz. Foi, assim, essencial para minha carreira. Entendi. Então, você também dá aula de arte? Você também está passando, como te passaram, como o Bruno te passou conhecimento, você está passando para alguém ou você realmente dá aula de arte? Não, exatamente como o Bruno. Eu sinto nesse momento, eu sinto a necessidade de ter alguém me auxiliando para melhorar tanto o meu processo. Então, assim, posar para mim, me ajudar com esticatela, preparação. Então, eu resolvi acolher 2 pessoas exatamente para isso, para elas trabalharem para mim e também se transformarem em pintores. Eu acho que tem que ser essa pirâmide tem que acontecer, sabe? Aí tem que ter um cara que passa para mais um, que vai passando para mais um, para não morrer. Porque se a gente deixar morrer o ofício, assim, não volta mais. Isso é verdade. Então, eu acho que, assim, é quase um dever. Acho que nem se trata tanto sobre me ajudar, mas se trata um dever com o futuro. E é interessante com alguns artistas que eu conheço, principalmente nessa área, a importância, e eles não são egoístas a ponto, não, a arte é minha, vai morrer comigo. E é muito importante isso, passar para alguém o conhecimento, e essa pessoa um dia vai brilhar também. E foi através de você deixou algo, daqui a 100 anos, 80 anos, quem foi o Kaique, quem foi o Kaique Polizelli, e quem aprendeu, quem é o aprendiz, essa arte foi chegando, é centenária e milenar, quem sabe, né? É tão importante isso, o não egoísmo da arte, o compartilhamento da sabedoria, né? Para não se perder. Sem dúvidas, sem dúvidas. Não só tem que ser criada essa corrente que vai passar de geração para geração, mas eu acredito que certo até a questão da competição, da sua qualidade. Se a gente olhar no passado, século XVI, XVII, a quantidade de pintores bons, assim, de escultores bons, não era apenas só do ambiente que era propício a isso, mas era a competição. Então, como que eu vou guardar tudo o que eu sei para mim mesmo, assim, no meio de diversos pintores que não tiveram essa chance, assim, eu vou ser um pintor ruim, eu vou ter um nível medíocre, porque eu não tenho competição, eu vou me sentir confortável no nível que estou. Então, assim, quanto mais pessoas entrarem nessa área, quanto mais pessoas avançarem e melhorarem, mais a competição vai ser forte e melhor eu vou me sair. Assim, isso é uma forma de eu buscar avançar cada vez mais para não me perder. Porque se todo mundo tem um nível assim baixo, eu vou ter um nível baixo. Não adianta. Então, isso é uma forma também de um retorno para mim. Quanto mais pessoas melhorarem, mais eu vou melhorar, com certeza. Que bacana. O Van Gogh era muito concorrente, né? Ele era muito, assim, acirrado, quero ser melhor, quero fazer mais, pintava pra caramba, e ele era uma pessoa que concorria muito, né? Todos, assim, se a gente for pegar no passado, assim, Leonardo da Vinci era quase arqui-inimigo, assim, do Michelangelo, assim, eles não se davam bem. Rafael tinha o seu, e assim, essa competição, assim, competição saudável, sabe, isso que eu mais gosto, porque ainda há esse respeito, assim, cara, você é tão bom que eu quero ser melhor que você. Porque quem ganha com isso é a humanidade, né? Assim, exatamente. Esses são os frutos que a gente colhe. A gente colheu os frutos de uma competição no passado e eu espero que os frutos dessa competição que eu estou tentando criar, como o Bruno criou, comigo, vai surgir no futuro. Com certeza. Kaique, artistas do realismo como Manet, Rodin, Adolphe Menzel, ou até do impressionismo como Monet, Degas, tal, eles foram muito fundamentais para a história da arte, tanto do impressionismo quanto do realismo. E eu vejo que a tua obra tem uma semelhança nesse sentido, tanto do surrealismo quanto do expressionismo. Era a tua intenção essa? E fora o Bruno, lógico, você já mostrou sua admiração por ele. Você tem alguém assim que você se espelhou? Você, caramba, esse é meu ídolo. É num caminho assim que eu quero seguir, dos grandes mestres. Olha, com certeza tem. É o Odd Nerdrum, é um pintor norueguês. Eu fui estudar com ele no ano retrasado, no começo de 2019. Eu morei de janeiro a abril, na Suécia. E ele é exatamente esse pintor que eu admiro e que eu penso assim como no futuro assim ser. Ele tem 76 anos hoje, pinta desde cedo, pinta mais ou menos desde a minha idade e pelo menos para mim hoje ele é o maior pintor do mundo. Eu acho que ele vai acabar entrando na história.
Ele, assim, ele é muito forte na pintura, ele aprendeu muito, ele estudou muito. É um pintor surreal. Assim, eu recomendo todo mundo olhar, porque é um pintor, assim, que vai ser conhecido. E, assim, ele tem diversos colecionadores importantes. Há pouco tempo, o David Bowie abriu a coleção, foi aberta a coleção dele, e tinha uma pintura do Odd Nerdron. Então, assim, é um pintor de um nome forte que aqui no Brasil ainda não é tão conhecido. E, sim, as minhas referências tranquilamente viajam, assim, desde o Renascimento até a Cidade Moderna, do Expressionismo, com certeza. Principalmente pelas minhas cores. Então, aí que tá, as minhas maiores referências. A gente pode colocar Rembrandtiano como, assim, meu maior meta, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito do Munch, o pintor norueguês, que pintou o Grito. Assim, eu admiro muito as cores que ele cria, aquela dramaticidade do colorido dele. Eu acredito que, por exemplo, o Caravaggio, ele, para criar aquele drama, ele só utilizava os valores. Eu sei que ele te atrapalhar, eu sou apaixonado pelo Caravaggio. Sou apaixonado. Você olha a obra dele, você reconhece em qualquer lugar. Não tem nem como. É muito... Não, assim, é um pintor excepcional. Nossa, é incrível aquilo ali. Agora, uma outra coisa, o Grito, existe mais de um Grito, né? Existe pouca gente sabe, acho que é apenas um. Não. Que ele tinha algo que muitos pintores também no passado tinham, eles refaziam diversas telas até alcançar a sua meta. Então, assim, a versão que a gente conhece exatamente, acho que não é nem a última, acho que é talvez a terceira ou a quarta. Tem diversas nem telas a primeira, nem a última. Um que tinha Caravaggio. vários gritos, e aquele ficou famoso, e as pessoas sempre acho que é só um, não, tem vários. Exato, e eu acho que o Munch, ele representa muito essa época que a gente vive, essa questão desse desespero, do drama, da melancolia. Acho muito Solidão. Forte nisso, exatamente, eu olho muito. Isso é muito hoje ainda. E eu admiro muito isso, eu olho muito. Então, assim, quando eu procuro inspiração, eu olho o Munch, e para saber como eu vou pintar, eu olho os antigos mestres. Então, eu tento equilibrar esses temas modernos com a criação mais antiga, mais clássica. Acho que é uma boa união, que eles não tiveram essa chance. Isso é verdade, rapaz. Kaique, me fala agora o seguinte, aquela famosa frase, o artista, o pintor, só fica famoso depois que morre. Esse paradigma existe ou é pura balela? Não, isso não existe. Isso foi meio que, acredito que tenha sido criado por conta do Van Gogh. Há uma romantização dessa profissão por conta do Van Gogh que acaba até afetando. Então, assim, por causa de quando eu né? falo que sou pintor, as pessoas já pensam que eu talvez tenha... Sim, para você ver como é fantástico. As pessoas já começam a pensar que eu sou muito triste, que eu talvez tenha um problema com bebida alcoólica, ou que eu sou muito excêntrico. E não tem nada disso, Assim, eu tenho uma rotina bem regrada, faço academia, tenho uma alimentação, não bebo bebida alcoólica, assim, eu acho que não tem como eu produzir e estar alcoolizado, então, assim, eu separo bem. E tem essa romantização também do pintor, que só vai reconhecer depois, mas, assim, são muito poucos os casos de pintores que foram reconhecidos. De fato, para quem está nos assistindo. Depois de morte. Então, para quem está nos assistindo agora, quem pesquisar aí, a maioria dos artistas plásticos e os famosos pintores que chegou a gente até hoje, seus nomes e suas obras, tiveram muito dinheiro, foram bem-sucedidos, foram patrocinados pelos príncipes, condes, reis, e aí vai. E tem muitos pintores famosos hoje que se mantêm e vivem da arte desde do século passado, e aí vai. São muitos mitos. Com certeza. O próprio Odd Nerdron, sim, ele tem um sucesso enorme lá fora. Ele tem boas condições, ele é um colecionador de obras, então ele tem gravuras do Munch, do Zorn, assim, de pintores enormes, ele tem uma pintura do Rubens. Então, assim, o reconhecimento, pelo menos na minha visão, é algo que vem com qualidade. Então, assim, não importa quanto tempo leve, assim, mas se você for bom, se você se dedicar, vai vir, eventualmente, independente do lugar que você estiver. No Brasil, na Índia... Mas se chegar aqui, a Tarsila do Amaral, o Di Cavalcanti e tantos outros. Exato. Não importa, assim. E isso vai acontecer, se você for bom mesmo. E aí tem a questão da história. E você acha, mas você acha que vai marcar a história? Aí é o tempo que vai dizer. Então, há pintores como, por exemplo, o próprio Caravaggio, que foi muito famoso quanto vida. Após ele morrer, pela questão da personalidade dele, das divergências com a Igreja Católica que ele criou,
essa briga, ele acabou meio que sendo apagado, meio que por um bom tempo, assim, as pessoas meio que esqueceram dele. Ele só ressurgiu nos anos 50 do século passado, em 1940, 1950, teve uma exposição, ele voltou na mídia, assim, hoje ele é, assim, amado, mas muitos pintores nem conheciam ele no século XIX. Ele voltou, assim, com tudo mesmo, só no século passado. E isso acontece, então, assim, quem é bom na história vai aparecer, o tempo vai dizer. E é engraçado, como no caso dele, perseguido pela Igreja Católica e na época medieval, e tantos outros, os pintores e tal, e tantos pintores trabalhavam para a Igreja, inclusive, e muitos deles eram ateus, e na obra deles, hoje, reconhece vários símbolos pagãos e tudo mais, e várias coisas, até mesmo contra a Igreja. Exemplo do Michelangelo, até o próprio Da Vinci, né? Isso, Michelangelo e Da Vinci são os maiores exemplos disso. O Michelangelo, principalmente, ele pintou a Capela Sistina quase que obrigado, a gente pode dizer. Ele queria uma pedra de mármore para pintar, para esculpir o Davi, e a igreja não queria liberar. Só ia liberar se ele aceitasse pintar a Capela Sistina. Ele acabou aceitando. Então, assim, a questão sempre foi sobre o suporte. O pintor sempre necessita de um suporte para poder exercer o trabalho. E a igreja e outros mecenas eram os maiores responsáveis por isso. Então, assim, não tinha muito o que fazer. É verdade. Kaique, qual foi a sua maior dificuldade, se é que houve essa dificuldade, e da sua carreira para chegar até hoje, às suas obras, que particularmente eu acho magníficas? O que você enfrentou para chegar até aqui? Você é muito jovem ainda, tem muita poeira ainda para frente, muito caminho para andar, mas até aqui foram tudo flores ou teve pedra no meio do caminho? Não teve pedra. Assim, no Brasil é difícil ser pintor, é bem complicado, porque, bem, sempre a gente vai cair na questão da valorização cultural, assim, que todo mundo não entende esse problema, mas tem uma questão que é muito importante, que é a questão de se manter. Para você ser pintor, não dá para você trabalhar 2, 3 horas por dia ou uma vez, 2 vezes por semana. Tem que ser todos os dias, não tem como. E por conta disso, você precisa de um suporte ou de familiar, ou de uma pessoa que compre suas telas, enfim, esse início é muito complicado, porque você está aprendendo a pintar e você não vende inicialmente, você demora para começar a vender, e aí a gente acaba ficando meio decepcionado, tipo, será que eu estou fazendo certo? Será que as pessoas gostam do que eu estou fazendo? E isso é muito complicado, então, os primeiros 2 anos são os mais difíceis, pelo menos E foi para aquela mim. história que santo de casa não faz milagre é a mais pura verdade. As pessoas que menos compram, eu já conversei com muitos artistas e já senti na própria pele, parentes e amigos são as pessoas que menos te apoiam, principalmente financeiramente ou comprando uma obra sua, por incrível que pareça. Isso é um fato e é real. E deveria não ser assim, né? Deveria ser as primeiras pessoas a te apoiarem, a divulgarem e a te dar o empurrão inicial, né? Sim, que é uma profissão muito complicada, a gente não entende ainda, assim, quando a pessoa fala que você é pintora, ela não entende como que você tem recursos para isso, como você recebe, ainda não é muito comum a gente ver, e principalmente quando você vem de uma família mais, assim, classe média baixa, aí que não entende de forma alguma, assim, como você vai sobreviver, então é um pouco mais complicado por conta disso, e pela questão de materiais, como a gente não tem uma demanda de pintores, os materiais aqui são de uma qualidade, assim, não muito boa. Não tem comparação lá fora, então a qualidade é pouca. As lojas de materiais artísticos, elas, assim, não ligam muito de importar, assim, elas não tentam renovar estoque, tá sempre faltando cores, os preços são meio absurdos. Então, hoje eu só compro material importado, eu tenho que importar, sou mega taxado por conta disso. O governo, assim, protege uma indústria que não existe, essa questão dos impostos, e ainda assim, sendo taxado, compensa mais, isso é muito louco. Eu comprando de fora, sendo taxado, ainda é mais barato do que comprando daqui. Incrível, né? Vendendo de 3, 4 vezes mais caro. O meio da arte não devia haver sequer imposto, seja para livros, para materiais como a sua área de pinturas ou música, algo do tipo, porque isso incentivaria a produção em massa e até a indústria artística no Brasil, né? E aí automaticamente renderia muito imposto e muito retorno para o governo. Exatamente. A questão de exposições, por exemplo, no centro, se houvesse mais uma valoração de exposições, poderiam trazer mais pessoas para o centro, que é um lugar muito bonito, que não tem esse espaço, como antigamente. Antigamente, a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal, aquela área para arte era intensa, era assim, todos os dias, mas hoje já não é a mesma coisa.
E quanto aos materiais, isso é muito triste, porque assim, isso causa até um certo elitismo para ser pintor. Então, assim, uma pessoa que tem que cuidar da família de alguma forma, tem que comprar remédios para alguém da família, dificilmente vai conseguir ser, não por culpa dela, mas porque ela não pode, assim, abrir mão dos seus recursos do trabalho para ajudar a família. Ela tem que focar nisso. E os materiais artísticos sendo ainda mais caro, acaba sendo destinado, assim, a uma pequena parte da população. Não à toa que elas estão bem nas lojas de materiais artísticos, estão bem numa área, assim, de elite, assim. A gente está falando Paulista, a gente está falando Moema, a gente não está falando, assim, na parte de zona leste de São Paulo, zona norte, a parte mais periférica. Isso é uma pena. Isso acaba restringindo ainda mais esse alcance da arte, assim, ao Afastando restante da ainda mais, população. né? Exatamente, isso é muito triste. Me fale da sua Então, premiação. claro, aqui no estado, isso é uma das coisas assim que realmente ajuda artistas, isso é fantástico. Ao redor do estado, exceto pela cidade de São Paulo, mas cidades como Araras, Piracicaba, Franca, eles têm um salão de belas artes, que isso, assim, é uma salvação imensa, que todo ano tem, onde tem uma competição entre artistas muito respeitosa, e eles compram telas, eles premiam, assim, isso é uma forma de investir Incentivar, na né? arte, realmente. Então, eu fui premiado em alguns deles, e o maior deles é o Salão de Belas Artes de Piracicaba, um salão que até ano passado, por conta da pandemia, tinha o título de ininterrupto. Ele ficou mais de 54 anos exercendo todos os anos essa competição, que assim, é importantíssima para a arte brasileira. Diversos artistas começaram ali, diversos artistas continuaram ali. Então, ali eu consegui ser o prêmio aquisitivo, que é o principal, né, pela Pinacoteca. Foi um autorretrato meu com 20 anos. Foi na época, 22 anos, desculpa, foi na época que fui posteriormente para a Suécia. Eu consegui essa premiação, e então posteriormente fui para a Suécia fazer a residência artística. Foi assim, foi uma sensação maravilhosa. Por que autorretrato? Autorretratos são, eu acredito que são a melhor forma de se conhecer como pintor. A gente pode ver pintores como Munch, Rembrandt, Leonardo, Odner, até o Bruno, que são assim ficcionados pela sua imagem. Isso é importantíssimo. É ali que a gente coloca a verdadeira expressão. Quando a gente trabalha com pessoas, com modelos, isso é um ponto importante. Eu não trabalho com fotografias, eu só trabalho com modelo vivo, e no caso de autorretrato, eu pinto por espelho. Então, quando a gente trabalha ali com a nossa imagem, é o único momento que a gente pode fazer o que a gente quer realmente, então distorcer nossa imagem com base no que a gente sente, melhorar algum ponto, tem que testar alguma coisa, então ali tem a potência máxima das nossas habilidades. E isso também, pela questão, até pela pandemia, acaba sendo uma necessidade. Então, por não ter modelos, o autorretrato se torna, assim, a nossa única referência, a nossa única forma de trabalhar. E, sem dúvida, vai ser sempre as melhores obras, assim, de artistas. Não tenho o que dizer. Rembrandt, por exemplo, assim, que são as últimas do seu final de vida, são espetaculares. De fato. Eu tinha mais duas perguntas após essa, mas você já me respondeu que primeiro é por que a arte plástica geralmente não chega às classes B e C, e por que é tão complicado e a falta de apoio ao artista plástico no Brasil? Você já deu mais ou menos uma explanada sobre isso, né? Justamente pela dificuldade de valores e tudo mais, correto? Sim, bastante, bastante. Isso é um ponto importante e, assim, é um elitismo, assim, e, assim, mesmo que tente ser desmascarado, tente ser suavizado, não tem como. Então, por exemplo, a gente pode utilizar exemplo de galerias. Geralmente elas estão em áreas nobres, porque é ali que elas vendem com valores altos. Como que ela vai trabalhar com artistas que estão começando com valores menores, se ela tem um aluguel alto, porque é uma região nobre? Então, assim, isso impede de ela trabalhar, de investir em artistas menores. Algumas até tentam, realmente, alguns que realmente fazem, mas é muito complicado. Isso é algo diferente que eu vi, por exemplo, quando eu estava na Suécia e conversei com algumas alunas da Florence Academy, que a gente, naquela época da residência artística, morava eu e mais duas meninas, uma que era norueguesa e uma americana, e ambas foram estudar na Itália. E elas falaram que as galerias tinham níveis, sabe? Então, assim, um nível menor, que era para quem estava começando a pintar, e alcançava pessoas menores, então, assim, com uma renda menor. Então, era telas com valores baixos, exatamente para quem gostava. E conforme o artista ia crescendo, os valores iam crescendo e o público ia mudando. E eu achava isso fantástico. Aqui já é um pouco mais complicado. O público que compra já é um público com uma classe
social mais alta, e as que vendem também, e quem pinta também. Então, isso acaba separando bastante. E é engraçado até você falar isso, porque como na Europa eles incentivam mais, tudo bem que é milenar, mas incentivam a obra, e voltando especificamente para as artes plásticas, uma vez eu estava andando ali em Paris, próximo à igreja de Sacré-Cœur, tem uma rua lateral, inclusive fica próximo à Galeria de Salvador Dalí. E na rua, lotado de artistas plásticos pintando ali, cada pintura linda, você olhava assim, meu Deus, essas coisas assim, eu via em museu. E na rua lá, as pessoas vendendo, e valores acessíveis à população que passava por ali. E não só artistas plásticos, como músicos e outros artistas ali de rua, mas é muito lindo, né? E você vê que isso é diário, é incentivado, é livre, pode ir para a rua, pode fazer. Aqui a gente tem um ou outro, o pessoal vai lá na Paulista, faz algumas exposições, na rua, pintam e tal, mas não é tão difundido aqui, né? E é uma pena isso, porque temos tantos artistas bons. Sim, sim, isso acaba cortando a asa de muitos. A gente parar para pensar quantas pessoas poderiam ser ou poderiam estar fazendo pela falta de recursos, chega até bater assim, putz, poderia ter um Leonardo, um Rembrandt saindo e que não pode. Ele está tendo que trabalhar como segurança, como cobrador, como algo que ele precisa de imediato, ele precisa sobreviver primeiro. Isso, assim, muito triste. Isso é verdade. Por que você acha que os museus e as galerias no Brasil estão sempre vazias? Certo, quando há uma grande exposição de um artista muito renomado, ou mesmo como a última da Tarsila, que veio para o Brasil, que bateu recorde de visitação lá no MASP, né? Mas tirando esses casos eventuais e pontuais, por que são tão vazios? Sendo que os valores de entradas são tão irrisórios e às vezes até gratuitos. Cultural, talvez? Isso é um problema, eu acho que tem tanto um problema cultural como também um problema de alcance. A primeira vez que eu fui no MASP, por exemplo, tinha 18 anos. Foi quando eu já estava na faculdade e comentaram a respeito, sabe? Ao mesmo tempo, a primeira vez que fui na Paulista. Não havia motivos para eu ir, como era Zona Leste, não havia motivos para ir para Paulista, a não ser se eu trabalhasse por lá. Como eu não trabalhava, estou na universidade. Até mesmo, sem querer atrapalhar, o Kaique, para quem está fora de São Paulo, não conhece São Paulo é um país, então é gigante. O Kaique está falando que está na Zona Leste, uma cidade, são várias cidades lá. É como se estivesse, por exemplo, no Nordeste, de Recife para Caruaru, ou de Fortaleza para Jericoacoara. Então, a distância é assim, de horas, né, para um lugar para outro. Então, tudo você tem na cidade, tudo você tem na Zona Leste, então não tem por que se deslocar até a Zona Sul, a Paulista, que tem shopping, tem tudo que você quer na região que você já está, né? Esse é um dos motivos que, às vezes, as pessoas não vão explorar um outro ambiente, né? Exatamente, a gente pode falar que eu estou a 1h30 de São Paulo, mesmo morando em São Paulo. Então, isso acaba a questão de alcance. A primeira vez que eu disse, fui aos 18 anos para o MASP. E eu, assim, eu meio que fui, gostei muito, fiquei maravilhado, fui em outros depois na Pinacoteca, e só depois que eu fui saber, assim, por exemplo, depois de quando eu comecei a pintar, que há 2 anos antes tinha tido uma exposição do Caravaggio, em 2006 aqui. Isso é algo que nunca chegou a mim, nunca chegaria, sabe? O Instagram, as redes sociais, são a melhor ferramenta para isso. Eu acho que a exposição como a Tarsila, da Amaral, essas exposições que estão rolando agora, só alcançam tanta gente por conta das redes sociais, porque ela alcança independente da sua classe social, independente. Se você tiver um celular, tiver internet, é o suficiente para você ter acesso a isso, e você vai querer ver, porque você sabe que isso está disponível, que isso tem de graça, não tem um obstáculo além do transporte. Isso é fantástico. Então, as redes sociais vieram exatamente para mudar isso. E essa é a maior vantagem. Então, se as exposições hoje estão vazias, é exatamente pela falta de divulgação, porque as redes sociais abriram essa porteira. É um aliado, então, né, nesse ponto. Completamente. E é por ele que eu trabalho. Ainda que eu não trabalhe com galerias, não aqui. Há pouco tempo, fiz uma parceria com uma galeria na Áustria. Então, até essa semana, como eu falei, eu mandei algumas telas para lá. Mas, desde então, eu tenho trabalhado com as redes sociais. Eu alcancei colecionadores, pessoas interessadas, como até você acabei chegando, e a partir disso, eu acabei vendendo. Então, foi dessa forma, por conta das redes sociais que eu me mantenho. E isso é algo que, assim, há tempos atrás, anos atrás, isso não seria possível. Era ou trabalhar com galeria, ou não trabalhava. E até mesmo para divulgação, você tinha que pagar um jornal, uma revista, ou um anúncio na TV, então ficava até inviável, porque o meio de comunicação, de publicidade, é muito caro, esse meio já tradicional, né?
E a rede social veio para quebrar tudo isso, né? Sim. O que você acha que o poder público poderia... Por isso que eu sou muito otimista. Que bom que é, né? Eu sou muito otimista, exatamente. Não, eu sou completamente otimista. Eu acho que as redes sociais estão criando essa vantagem que faz com que pessoas tenham interesse em praticar, tenham interesse em ir buscar, e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Acho que da mesma forma que eu surgi a partir delas e consegui construir algo a partir delas, eu imagino que muitas pessoas, graças a olhando para mim, olhando para o Bruno, olhando para outros pintores que cresceram dessa forma, vão seguir o mesmo exemplo. Isso é fantástico. Bacana. E o que você acha que o poder público poderia fazer hoje para a sua classe? Qual a tua opinião? Olha, como eu trabalho como pintor e a questão de vendas é exatamente para uma pessoa individual, não há muito o que se fazer diretamente. Eu acredito que as melhores formas de contribuir e investir seriam, primeiro, como salões que tem como em Piracicaba, mas não se restringir apenas a Piracicaba, porque assim, Piracicaba é uma cidade do interior de São Paulo, pequena, e que recebe telas do Brasil inteiro. Porque em São Paulo não tem, Rio de Janeiro, assim, cidades grandes, poderiam receber ainda mais, ter um investimento maior. Então, esse tipo de salão que já teve no passado, acabou sendo fechado pela má administração, são importantíssimos. Ter salões do tipo, há mais exposições, então, assim, trazer telas, fazer mais exposições como a da Tarsila, como teve a do Toulouse-Lautrec há pouco tempo no MASP. Tudo isso é muito importante, e a questão de taxas, tanto para livros, que é muito importante o pintor ter livros e materiais. Isso já faria toda a diferença do mundo. Isso já teria um espaço para você andar muito mais aliviado. Agora, como você se vê daqui a 30 anos, mais ou menos? Daqui a 30 anos eu quero estar mais ou menos assim, né? Talvez nessa zona de conforto, ou talvez ter conquistado isso. Como você espera ver o Kaique daqui a 30 anos? Olha, eu vejo isso pela questão do Od Nerdron. A primeira coisa que eu gostaria de 30 anos é estar pintando a mesma quantidade de horas, assim, de 10 a 12 horas todos os dias, da mesma forma, assim, sem mudar. A única diferença é que eu gostaria de um estúdio bem maior, pintar telas muito maiores por conta desse estúdio, sem me preocupar muito se vai ou não vai vender, assim, fazer exatamente o que eu sei que precisa ser feito. Eu vejo um pouquinho isso nele agora, assim, com seus 76 anos, ele não se importa muito com o mercado, o que está sendo feito, o que está sendo procurado, ele só pinta. E isso é fantástico. Então, assim, eu tendo esse estúdio, podendo pintar todos os dias, viajar, eventualmente, pelo menos uma vez ao ano, para conhecer outros museus e ter mais contato com outras obras, seria, assim, perfeito para mim. Não precisa muito mais que isso. Pintar todos os dias para mim, continuar pintando já é suficiente. Bacana. Agora me fala o seguinte, qual que é o legado que você quer deixar para a geração que virá? Olha, um dos motivos da forma que eu pinto, que eu acho muito importante, é a questão da narrativa e do sentimento. Como assim? Eu acho que por conta do Instagram, as redes sociais têm diversos pontos positivos, mas também tem diversos pontos negativos. Então, redes sociais como Instagram e Facebook meio que banalizaram a imagem, a gente pode dizer. A gente é tão metralhado com imagens a todo momento que a gente não sabe mais apreciar uma pintura às vezes. Então, essas exposições imersivas é exatamente uma forma de tentar acompanhar esse desenvolvimento da tecnologia, as pessoas se surpreenderem mais. E eu acho que isso é um problema, porque assim, até onde a gente vai tentando acompanhar a tecnologia na arte, a pintura é de um tempo onde as pessoas tinham tempo. Então, eu acho importantíssimo a gente fazer a pintura e sentar e só aproveitar. É só olhar ela e gostar daquilo que você vê e não precisar mais de nada além disso. Então, eu gostaria muito de que as pessoas voltassem a valorizar essa imagem, essa narrativa. Então, assim, a pintura foi utilizada antigamente como forma de contar histórias, contar mitologias, contar sobre a religião. E eu gostaria de trazer um pouquinho disso de alguma forma, tanto literária quanto filosófica, e simplesmente, às vezes, sobre sentimentos. Assim, você sentar e sentir sobre uma cena de paixão, uma cena de melancolia, uma cena que te deixe triste, assim, sentir. Esse é o meu maior objetivo. Eu espero que isso traga aqui no Brasil não que isso não aconteça na pintura, acho que é até um pouquinho equivocado dizer, e acho até presunçoso dizer que eu traria alguns frutos a respeito da minha pintura, mas é claro, a gente faz pensando nisso, mas gostaria muito que mais pessoas trabalhassem dessa forma configurativa mais clássico, voltasse a valorizar a imagem, voltasse a valorizar esse tempo que a gente gasta olhando apenas uma coisa, não várias ao mesmo tempo.
Entendi. Tem alguma obra sua que você tem um carinho especial, mais do que outra, ou você fez ela em algum momento muito específico, ou todas têm o mesmo sentimento? Não, eu tenho algumas. A gente sempre tem, né? Igual mãe, sempre tem um filme preferido, não assume, mas tem. E eu acredito que o primeiro é um autorretrato que eu fiz na Suécia, chama O Pintor da Meia-Noite. Eu, por conta do inverno de lá, eu estava desenvolvendo uma ansiedade, porque assim, às 10 horas da manhã amanhecia e às 2 da tarde escurecia. E para um brasileiro tropical, que está acostumado com calor, com sol, ficar naquela escuridão era muito deprimente. Então, esse autorretrato, assim, foi muito importante, que eu fazia de madrugada, eu acabava, tipo, por conta da ansiedade, não conseguia dormir. E um segundo também é um retrato posterior, que também tem a ver com a insônia, que é um retrato que eu fiz de uma mulher que parece uma bruxa, que eu acho que é muito forte, assim, acredito que seja até hoje o meu melhor retrato, minha melhor tela que eu fiz até o momento. E foi muito importante para mim fazer aquela tela, porque também para descarregar, sabe? E acho que são as telas que mais falam com a pessoa quando ela olha, sabe? É as dois retratos que dividem por completo o sentimento que eu tive. E é com base neles que eu tento fazer as seguintes. Entendi. E você já pensou em algum momento em desistir da carreira? Tudo bem que sua carreira é pouco tempo. Você já cresceu bastante em pouco tempo, mas então já pensou nesse pouco tempo em desistir em algum momento difícil ou você não conseguiria nunca? Não, eu realmente não consigo mais fazer nada além de pintar. Tanto é que, assim, essa aula que eu dou é exatamente com base pensando na pintura, assim, não consigo nem me ver como professor. É pintar e, assim, eu espero exatamente esse momento onde a questão econômica não seja um problema e vai ser principalmente só pintura. Então, essa questão de desistir, isso eu acho muito importante, porque um dos problemas de ser pintor é a frustração. Van Gogh, ele escreve muito nas cartas sobre isso, que, assim, é até difícil ser feliz como pintor, porque a frustração e a derrota andam lado a lado. Então, assim, o Bruno tinha uma frase que eu gosto muito, que ele fala que na pintura a gente erra 99% e 1% é a de acerto, e é exatamente quando você acaba a tela, no último dia. De resto, foi só erros. E eu acho que é exatamente isso. Então, assim, desistir nunca passou na minha cabeça, assim, até exatamente por lidar com a frustração, assim, todos os dias. Então, me fala onde nós podemos encontrar tuas obras, fala aí tuas redes sociais, essas obras que vocês podem ver ali atrás do Kaique, são obras dele, obras belíssimas, olha a iluminação, a expressão dessas obras, a presença que elas têm, onde a população pode encontrar tuas obras, endereço, Claro, o olha, nas telefone, ou redes rede social. sociais, nas redes sociais principalmente. Eu tenho um site, que é o www.caiquepolizelli.com.br. Lá tem uma lista não só da questão dos salões que eu participei, como de revista que eu saí, e quanto às obras com mais detalhes. Mas as redes sociais, c.polizelli no Instagram e Kaique Polizelli no Facebook, acredito que tem um contato ainda maior com o público, porque, como você deve ter visto, eu não só posto a pintura, mas escrevi um texto sobre ela, falando tanto do processo, quanto sobre como foi fazer essa tela, como o que ela significa, o que está passando, para trazendo o público mais próximo. Textos, referências, gosto de postar sobre livros que eu estou lendo. Então, assim, eu tenho que trazer ao máximo das pessoas a esse ofício, que está cada vez mais raro. Então, assim, quem tiver interesse, até perguntar a respeito de como se transforma em pintura, fica à vontade. Quase todo dia eu recebo perguntas falando como que eu posso começar, onde eu começo. Eu gosto muito de receber isso, porque eu espero realmente de ver mais pessoas competindo comigo para a gente cada vez mais melhorar esse nível. Que bacana. Kaique, eu ia te perguntar, nós pedimos para você separar uma folha de papel e uma canetinha. Você separou? Claro. Ah, Sim. bacana. É que na maioria dos nossos programas nós fazemos uma brincadeirinha básica de 1 minuto apenas. Então é o seguinte, pessoal. Vamos começar agora. O desenho é meu. Você vai fazer um desenho, o Kaique, e eu vou adivinhar que desenho é esse. Porém, o que você vai fazer? Depois sou eu que vou fazer para você adivinhar, seja o que for. Você vai desenhar com o papel na sua testa e desenhar aqui. Eu sabia que desenho que é. E eu vou fazer a mesma coisa com você. Vamos ver como vai ficar esse desenho. Sem ver, assim mesmo? Sem ver. Põe na sua testa. Não olha. Põe no teu rosto. Pode pôr na frente do teu rosto. Aqui. Tá. Aqui? Isso. Faz um desenho aí. Eu quero adivinhar que desenho que é. Tá, deixa eu pensar. Nossa, meu Deus.
Agora é muita ousadia eu querer brincar de desenho com um artista plástico, né? Acho que isso aqui já tá bom. Abajur? Nossa, É? foi? Ah, caramba! Ah, não, foi muito fácil. Ok. Bacana. Ah, não, também aí é desvantagem, né, Kaique? Agora vamos ver a minha vez, vamos ver se tu vai acertar. Você fez um desenho fácil, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Vamos ver. Um cavalo, talvez? Não. Um cachorro? Não. Meu Deus, fazer um pequenininho. Calma. É claramente um animal. Aham. Um gato. Não. 2 gatos, na verdade. Não. Girafa. Girafa. Meu Girafa, Deus, nossa! Acertou! Olha meu desenho! Deus do céu, você acertou um desenho desse, tá de parabéns. Primeiro pelo teu desenho que eu acertei fácil e por acertar isso aqui. Gente, isso aqui é uma girafa, tá? Para quem não sabe desenhar, eu tô indo no caminho do Kaique aqui, eu vou ser o próximo artista plástico aqui, do renascentista. Claramente, aqui, claramente. Vendo? Kaique, foi um grande prazer falar contigo. Foi muito bacana, é uma pena que nesse momento nós não podemos fazer a entrevista pessoalmente, mas eu espero uma próxima vez conhecer o teu estúdio, fazer uma entrevista contigo aí, vendo tuas obras pessoalmente, mostrando a maneira que você trabalha. Às vezes, quem sabe até você já terminando uma obra, a gente está aí olhando, está dando uma divulgada. Será um grande prazer te conhecer pessoalmente e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aqui está sempre aberto, quando você tiver para uma exposição, uma galeria, alguma coisa, se você quiser, entre em contato com a gente vai ter prazer de ou ir até lá ou conversar contigo, fazer uma outra entrevista como essa aqui, e obrigado de coração, viu? Que isso, prazer é todo meu, assim, é muito importante projetos como esse, não pela questão de mim, mas, assim, pela questão dos outros, de conhecerem artistas brasileiros, porque, assim, tem muita gente boa no Brasil fazendo coisas boas que as pessoas não têm a mínima ideia, de todas as áreas. Isso é surreal. Assim, quando eu vejo pelo Instagram pessoas mandando mensagem, falando o que ela faz, eu fico, assim, impressionado. Então, parabéns pelo projeto, estou muito feliz de ter participado. O estúdio está aberto para quando você quiser vir aqui visitar, conhecer, dar uma olhada nas telas. Inclusive, se você tiver interesse em algum momento, adoraria te pintar, fazer um retrato seu, que eu acho que, assim, tem um rosto muito interessante, gostei demais. Então, assim, se quiser vir, a gente marca e eu te há muito tempo, antes mesmo de te conhecer. Eu já pesquisei isso. Adoraria te pintar. Bacana, pode vir, a gente conversa, adoraria te pintar, tá bom? Kaique, muito obrigado. Pessoal, foi uma maravilha esse bate-papo com o Kaique Polizelli, foi um grande prazer receber esse artista plástico aqui no nosso programa. Estamos aqui finalizando mais um Blitz Cultural, diretamente da VRT Channel. Foi um grande prazer recebê-los aqui e até o nosso próximo Blitz Cultural.